E essa experiência do PAN, ela pode servir de escola para, quem sabe, 2016? Sim, claro, perfeitamente. Eu diria que é aí que o jogo do meio ambiente vai ser passado. Eu estive em Manaus alguns dias atrás e examinamos lá com membros da Universidade Federal do Amazonas a contribuição deles para a Copa do Mundo de 2014 em Manaus. A cidade ainda é candidata, né? São 12 cidades brasileiras e mais 4 estão sendo estudadas, e Manaus é uma delas. E falamos sobre o meio ambiente, porque nessas informações todas que nós estamos agora discutindo, a questão do meio ambiente talvez seja o legado mais importante. O Comitê Olímpico Internacional diz isso claramente. O maior legado é o meio ambiente. Então, o projeto de meio ambiente de Londres é perfeito. Ele inicia a mudança de uma cidade através de um grande projeto de preservação ambiental. Se não existir isso, o Comitê Olímpico não deixa nem que entregue o projeto. O que está sendo feito em Londres que tem esse legado tão fortalecido? Na parte renovada, eles vão criar áreas verdes. E todas as instalações serão feitas com materiais que não projetam calor. Elas são amigáveis, ambientalmente amigáveis. Ou seja, as instalações gastarão pouca luz e o transporte será a pé, as vias a pé. Calçadas é a grande inovação dos Jogos de Londres. Novas calçadas. Quer dizer, é um grande projeto arquitetônico, né? E ciclovias. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha foi medida no consumo de gás carbônico, CO2. E o que o evento ia produzir de gás carbônico para que se pudessem fazer a preservação ambiental com certas medidas. O que eles fizeram? Proibiram a chegada de automóveis nos estádios. Eles distanciaram, as vias não chegavam aos estádios. Ou você estacionava numa distância muito grande, ou você teria que entrar no jogo que foi estipulado, que era a chegada de trem, ou de ciclovias, ou a pé. Havia 3 alternativas. No caso que foi medido é espantoso, porque 95% dos carbono equivalentes, né, que eram jogados na atmosfera, era em função do automóvel. E isso se mantém depois dos Jogos ou fica só durante aquele período? Os técnicos do Comitê Olímpico Internacional costumam chamar essa questão de meio ambiente de showcase. O que é o showcase? É claro que essa preservação ambiental num estádio, numa determinada cidade alemã, é apenas um pequeno exemplo numa cidade muito grande. Mas ocorre que para o trato do meio ambiente você precisa de ter showcases, são exemplos que se projetam na cidade como um todo. Então a questão dos estádios na Alemanha não vai resolver os problemas do CO2 na atmosfera do país inteiro, mas criou um precedente e um exemplo que deve ser seguido por outras atividades. Então, o Comitê Olímpico Internacional é reconhecido hoje como um criador de exemplos, de propostas que possam ser projetadas em outras atividades de uma cidade ou de um país. A coisa chegou a tal ponto que as Nações Unidas, no PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, reputa esse esforço do Comitê Olímpico Internacional como o maior do mundo para educar, para dar exemplo às populações de como tratar o meio ambiente. E mostrar que mesmo num mega evento isso é possível, então quem sabe no dia a dia. Porque o impacto de comunicação, todos nós sabemos que é o maior que possa existir. E nessa questão das comunicações, o que envolve um evento desses? O que é construído e o que fica também dessa rede de comunicações?
Os estudos demonstram que um dos maiores legados dos Jogos Olímpicos é a comunicação. É uma coisa rara em televisão, jornais. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos eles têm a capacidade de projetar uma cultura. É o objetivo dos chineses. Os Jogos de Beijing têm um grande objetivo, que é projetar a cultura chinesa no mundo. O lema dos Jogos de Beijing é One Games, One World. É um jogo único para um mundo único. Muito bem. Então, esse é o legado cultural que é promovido pela comunicação. Então, vocês de televisão devem ficar muito satisfeitos que pelo menos tem um evento que é visto como legado cultural, ao contrário de muitos aspectos que o rádio, a televisão, os jornais, criando notícias sucessivas, às vezes eles criam uma certa confusão. Eles não conseguem mudar totalmente o comportamento, já se sabe disso, né? A televisão, mas influencia. E há uma projeção da própria cultura, como é o caso dos Jogos Olímpicos. Se você notar bem, os Jogos Olímpicos projetam uma imagem que vem do passado. São 3.000 anos de tradições a respeito de um evento, que é o mais antigo do mundo. Então, provavelmente, no momento que nós vermos a grande cerimônia de abertura dos Jogos de Beijing, que será no dia 8 de agosto de 2008, todos estarão irmanados, vendo a si mesmo, porque a cerimônia de abertura mostra o mundo como ele é. Todas as raças estarão representadas ali. Desfilam 210 países numa cerimônia, e essa cerimônia dura 3 horas e será uma síntese da cultura chinesa para o mundo. Só naquele momento o mundo se vê de uma forma cultural e o país projeta a sua cultura para si mesmo e para o exterior. Então, o legado da comunicação, da televisão, dos jornais, do rádio, etc., é esse. Não é apenas o impacto da audiência, é o impacto da fixação cultural de uma ideia. Se verifica que após um país ele ter sido sede de um mega evento desses, a repercussão dele e a projeção dele em nível mundial. É discutível isso, porque os dados eles são contraditórios. Em alguns casos se nota nitidamente um grande efeito e em outros casos não. Vou dar exemplo. Barcelona foi sede dos Jogos em 1992. Naquela época era o 6º destino turístico da Europa. 16 anos depois, é o período atual, é o 2º. Então, pelos números, nota-se nitidamente que houve sucesso no investimento. Sydney teve uma reação similar à de Barcelona. E que exemplo que não teve esse? Outro exemplo, a Grécia, em Atenas, não houve a mesma reação. O número de turistas na Grécia decaiu. É claro que é muito difícil medir isso, porque há outras influências, você não sabe separar uma coisa da outra. Mas no caso de Barcelona, parece evidente que foram os jogos. Por quê? Porque o legado não foi somente o jogo que aconteceu e a televisão projetou. O legado foi que reformularam a cidade. A cidade passou a ser amigável com os turistas. Eles modificaram também o espaço urbano, nas calçadas, nos serviços, nos hotéis, e com isso criou uma condição no aeroporto, que é um dos melhores da Europa, criaram condições para que os turistas fossem